algo parece-nos muito certo, que uma guerra acontecerá. Enfim, se será agora, já ou depois, não sabemos. Porque aqueles que são globalistas, ou seja, aqueles que almejam a um governo mundial, eles têm como meta a eliminação da maior parte da população mundial. Nós somos hoje 8 bilhões de habitantes, e eles tinham e têm como meta reduzir esta população a no máximo 500 milhões, para o que teriam que eliminar pelo menos 7 bilhões e meio. Disse tantos especialistas entendidos no assunto, né, que isto só pode ser feito através daquela fórmula clássica: a guerra, a peste e a fome. Portanto, um conflito mundial seria trivial, necessário, essencial para se fazer esta redução da população, de forma que um pretenso governo mundial tivesse depois muito mais facilidade de controlar aqueles que sobrevivessem. E é importante dizer também, é importante que você saiba que as notícias a respeito dos bastidores e daquilo que tem sido tramado desde há muitas décadas, né, embora esses planos já são mais do que seculares, mas nas últimas décadas é que ele tomou mais corpo, por assim dizer, a ideia do estabelecimento de uma ditadura mundial, de um governo mundial, que virá, evidentemente, após um período de crise e de confrontos, onde se apresentará como que o salvador da humanidade, entre aspas, aquele que garantirá a paz ao mundo e que imporá, enfim, com um braço de ferro, o seu domínio sobre os povos de maneira ditatorial. Enfim, para que isso aconteça, é necessário, portanto, que esta elite que quer dominar e aqueles outros que lhes apoiam sejam salvos. Talvez muitos não saibam, mas existem cidades inteiras em forma de bunkers que foram construídas debaixo das areias do deserto da Austrália, também na região da Patagônia, na Argentina, e em outros lugares debaixo da terra. Existem cidades com todas as provisões necessárias, com todos os meios necessários para que se possa ali se proteger de catástrofes atômicas e se manter durante meses ou até anos, se assim for necessário. De forma que aqueles que provocarão estes conflitos poderão então ser resguardados dos efeitos do mesmo. Enfim, a nós cristãos o que cabe? Cabe-nos a nós rezarmos e sobretudo vivermos na graça de Deus. Olha, se houver um conflito mundial, então um conflito em escala planetária, morrerão bons e maus, morrerão santos e pecadores. Enfim, muitas pessoas, a maior parte da humanidade será dizimada. Mas o que nos interessa a nós, o que nos interessa sobretudo é a vida eterna. O que nos interessa é, enquanto aqui estivermos, buscarmos fazer aquilo que é correto, aquilo que é justo, santo e agradável a Deus. Claro, não devemos cruzar os braços e esperar que a catástrofe venha. Nós devemos fazer sim, lutar pela justiça, defender aqueles que a nossa nação, defender aqueles que dependem de nós, defender as pessoas, ajudá-las, enfim, aliviá-las no seu sofrimento tanto quanto possível. Mas o mais importante para todos nós é mantermos-nos sempre preparados, como disse nosso Senhor Jesus Cristo. Vigiai, orai, estáis sempre preparados. Este estar preparado significa essencialmente uma coisa. Estar preparado significa estar na graça de Deus. Portanto, não se trata de uma preocupação maior em salvar a pele, em salvar o próprio corpo. Não é esta a maior preocupação que nós devemos ter. A maior preocupação que nós devemos ter é em salvar a nossa alma, em ajudar as pessoas que nós amamos também a terem consciência da necessidade de viverem sempre na graça de Deus, na comunhão com Cristo, e que para tal devem afastar da sua vida todo o pecado, afastar tudo aquilo que lhes possa separar da comunhão com Deus. Se haverá a guerra ou não, enfim, nós não sabemos. Tudo indica que sim, mas, independentemente disso, nós seremos colhidos pela morte, mais cedo ou mais tarde. E o nosso juízo diante de Deus acontecerá. E é este evento o mais importante da nossa vida, no sentido que é o momento que se decidirá a nossa salvação ou a nossa condenação. Para este evento é aquele que mais merece atenção de nossa parte. A nossa preparação não deve ser simplesmente para o enfrentamento de uma possível terceira guerra mundial, mas para aquele juízo pelo qual nós passaremos. Porque isto é inadiável. Isto é algo que não é possível não acontecer. Todos nós, como diz a palavra de Deus, seremos julgados. E é esta a atenção que nós devemos ter. Portanto, meus amados irmãos cristãos, pessoas de boa vontade, então nos preocupemos, sobretudo,
com esta reconciliação com Deus. Nos preocupemos, contudo, em sermos pessoas melhores. Nos preocupemos, sobretudo, em buscarmos a nossa conversão, aquilo que nos falta. Rezemos por todos. Rezemos para que os governantes do mundo, aquelas pessoas que têm a responsabilidade de conduzir as nações, rezemos para que eles possam ter juízo, para que eles possam realmente prever, buscar o bem comum. Mas aquilo que diz as profecias, seja da Sagrada Escritura, seja na vida de tantos santos, tudo indica que se realizará. Tudo indica que se realizará em breve, assim quero dizer. Tudo indica que não demorará muito. Mas isto é independente da nossa tomada de postura para a busca de uma conversão sincera. Porque ainda que pela oração ou por sacrifícios nós pudéssemos obter a graça de que isso fosse adiado por 100, por 200 anos, o fato é que nós iremos ao encontro do Senhor. Embora tudo indica que estes 100 ou 200 anos realmente não precisarão ser esperados. Parece que os fatos se precipitarão muito rapidamente. Meus amados irmãos, o que nós precisamos fazer é isto, portanto. Vivermos na graça do Senhor. Buscarmos com sinceridade esta conformação da nossa vida, a sua palavra. É preciso agora, sobretudo, ajudar os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos parentes, as pessoas que nós amamos, por todos os meios lícitos possíveis, por todos os meios de comunicação que ainda nos estiver disponível, a ajudar as pessoas a compreender o sentido verdadeiro da vida, a vocação a qual todos nós somos chamados, a levar as pessoas a olharem para Deus, olharem para este caminho de felicidade que Deus nos deixou, que exige sim renúncias, sacrifícios, que exige uma determinação de deixar aquilo que o ofende e realmente esta disposição de abraçar a sua lei, os seus mandamentos, o caminho que ele nos deixou para a nossa santificação e salvação. Portanto, fica esta mensagem a todos os nossos irmãos, que mais do que com a guerra externa entre as nações, nos preocupemos com esta guerra interior que nós travamos todos os dias. E procuremos dar atenção a esta necessidade efetiva de conversão que nós temos. Busquemos viver na graça e todo o restante Deus nos conduzirá para saber como nós devemos fazer. Preocupemos-nos em salvar a nossa alma de todos aqueles que nós amamos, de todos os nossos irmãos, mais do que com o salvar o nosso corpo, a nossa pele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.